lá de Tabocas do Brejo Velho. Senhoras e senhores, ele é advogado, ele é militar da reserva, deputado federal por Goiás, líder do PSL na Câmara dos Deputados. Queria apresentar para todos vocês ele que é Vitor Hugo. Tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo. Valeu, Ed. Boa tarde. Bom, rapaz, ar-condicionado acho que tá em cima de mim aqui. Quer tirar ele então? Diminui, Lília, por favor. A Lili também tá por aqui. Mas vamos lá. Olha aqui, ó. Cantinho. Uma boa tarde a todos aí, um prazer muito grande estar aqui no Conexão Livre. Parabéns, Ed, pelo seu trabalho aí, parabéns também pelo seu penteado. Eu não sei se o pessoal vai saber com quem tá falando, qual o momento aí. É verdade. Mas é isso aí. Uma honra, um prazer muito grande estar aqui, tá? A honra é toda nossa recebê-lo aqui e, deputado por Goiás, recebendo Conexão Livre aqui em Valparaíso de Goiás. Então é muito bom ouvir do senhor, né, apesar desse momento difícil que a gente está vivendo, e ouvir boas novas, ouvir o que a gente, de repente, fez no governo, que de repente pode fazer, pode mudar, e os planos para o futuro. E vai acontecer algumas perguntas aqui também através dos nossos internautas. Queria que o senhor respondesse para a gente e seja bem-vindo. Claro, mais uma vez. Muito obrigado. Eu estou acompanhado aqui da Lilian Moraes, grande amiga, que está aqui com a gente também. Exatamente. Né, muito mais conhecida aqui no Valparaíso do que eu. E também meu amigo Devanir, que está aqui, dos Santos. Muito obrigado aí, né, Lilian, pela presença comigo também aqui agora. Eu que agradeço, deputado. Obrigada, Ed, pelo convite também. Quero mandar um alô aí para todos os internautas que estão nos assistindo. Tá certo, Lilian. Seja bem-vinda. A gente já trocou uma ideia aqui num Conexão Livre Podcast. Acho que era o 4º. Esse aqui é o 7º. E caiu por alguma coisa, algum direito ou outro, mas a gente vai marcar, vamos remarcar, na verdade, outro podcast, tá bom? E a galera gosta muito de ouvir você. E vamos remarcar. Eu falei que ia trazer o deputado, na live e a gente trouxe. A gente comentou isso e tá aqui, o deputado que não foge da luta. Ele que tem 44 anos de idade, é de Salvador. E é o seguinte, ele não concorreu a nenhum cargo eletivo antes para chegar a ser deputado federal. Mas a pessoa fala assim, pô, chegou como deputado federal, tem competência? Pô, a gente já falou aqui, o cara é major, né? Já foi funcionário da Câmara Legislativa. Da Câmara dos Deputados. Dos deputados, né? Como segurança, na área de segurança, é isso ou não? Não. Sim, não como segurança. Na área de segurança. Na consultoria legislativa na área de segurança e defesa. Que a consultoria legislativa, ela presta assessoramento para qualquer deputado, mas para fazer projeto de lei, para fazer pareceres, né? E no meu caso, na área de segurança pública e defesa nacional. No caso, por exemplo, do ministro Tarcísio, amigo meu de muito tempo, ele fez o mesmo concurso, só que ele fez para a área de transportes. Então, ele assessorava os deputados, qualquer deputado, né? As missões eram específicas e tal. O deputado Bolsonaro queria um projeto na área de defesa nacional. Aí, alguém da minha área ia lá, eu poderia ir lá ajudar. Não, agora é o deputado Evair de Mello, queria um assessoramento na área de portos. Aí o Tarcísio. Entendeu? Então, eu fui... E aí, assessorava durante aquele período de tempo para aquele trabalho específico e voltava para a consultoria para ajudar outros deputados. Então, não, é um assessoramento institucional. É diferente dos assessores que os deputados podem contratar para tratar de temas dentro do seu gabinete. E aí tem um vínculo direto com ele, né? Então, eu fiz um concurso em 2014. Só tinha uma vaga no Brasil para a área de segurança pública e defesa nacional e Deus me abençoou. E o pessoal fala que baiano burro nasce morto, né? Então... Mas será que homem é cabeça, né? Cabeça grande A gente está no mesmo patamar, né? Acho que é isso aí. Mas é com muita alegria que a gente recebe o senhor aqui hoje. E tivemos aí 1000 dias do governo Bolsonaro recentemente, né? O senhor podia de repente fazer um balanço aí, o que mudou. Vamos fazer um paralelo com relação também aos outros governos, o que mudou, o que foi bom para o país e o que de repente pode mudar para o futuro, o que a gente pode esperar, né, Lili, para o nosso Brasilzão. Bom, primeiro, acho que algo que é importante ressaltar é o fato de que o brasileiro voltou a ter orgulho, né, de ser brasileiro, de ser patriota, né, de manifestar as suas opiniões, passou a conhecer mais da política, porque o presidente aproximou as pessoas do mundo real do que é a política.
incentivou pessoas como eu, que nunca tinha tido um passado na política, entrassem também junto com ele para essa mudança, né? Mas a gente tem muitas coisas práticas também, como, por exemplo, você vê a quantidade de leilões de portos, aeroportos, né, de rodovias, de ferrovias que foram feitas aí, o ministro Tarcísio à frente de tudo isso. A questão do novo marco do saneamento também importantíssimo, que já começou a dar frutos lá no Nordeste, né, lá em Alagoas, teve uma concessão, um leilão, né, que foi feito de um bloco de cidades com um ágio aí na outorga de mais de 14.000%. Então esperava-se um investimento pequeno ali na outorga, ali, talvez poucos milhões, e ficou em 2 bilhões de reais, que vai ser depositado nos cofres da União somente para fins de outorga, e outros 2 bilhões de reais para serem investidos nos próximos anos. E isso foi uma iniciativa do presidente Bolsonaro, que mandou para a Câmara dos Deputados o novo marco do saneamento, que eu tenho certeza vai ajudar a modificar a realidade do Brasil nesse sentido. Já foi lá em Alagoas, já foi também no Rio de Janeiro, em vários outros estados já começaram a se mobilizar nesse sentido. Fizemos também a reforma da Previdência, também impulsionada pelo presidente, algo que vai nos economizar mais de 1 trilhão de reais em 10 anos. E várias outras... Bom, no campo aí do combate à pandemia, né, mais de 300 milhões de doses distribuídas, né, mais de 200 milhões de doses aplicadas, né, muito mais já. A gente já no domínio da pandemia, com alguns dados econômicos também sendo retomados aí, e mesmo diante da crise decorrente da pandemia, que é mundial. Né? Mas você vê, a gente fez o leilão da Dutra, da nova Dutra, aí ao longo dessa semana, né? Na verdade, acho que foi ontem, né? Na sexta-feira, e foi um sucesso, né? O maior leilão da história do Brasil, que mostra que o Brasil está no rumo certo, inclusive, em relação à atração de investimentos. A gente tem aí a possibilidade de atrair investimentos até o final do ano que vem. A soma de todos os investimentos atraídos da iniciativa privada, em todas as áreas, portos, aeroportos, ferrovias, rodovias, óleo e gás, saneamento, da ordem de 1 trilhão de reais da iniciativa privada. Não é dinheiro público, não. É a iniciativa privada querendo investir no governo, porque é um governo sério, é um governo que está indo na direção correta, né? É um governo que não teve nenhum escândalo de corrupção até agora, nada que tocasse o presidente da República e nem ministros de Estado. E isso faz com que as pessoas se sintam confortáveis para investir. Por isso que eu tenho grande orgulho de ter sido líder do governo Bolsonaro por 1 ano e 7 meses no começo do governo e ter participado da construção dessas e de tantas outras medidas, a incluir o auxílio emergencial de R$600, que se não tivesse existido, imagina como nós estaríamos hoje, né, um caos social e econômico no país. Tá certo, muito bem. É isso aí, senhoras e senhores. Estamos aqui com ele que está fazendo um trabalho no estado de Goiás e também andando por esse Brasilzão aí, conhecendo um pouco os problemas, né? Tu já viajava antes ou não? Ou depois de deputado tá conhecendo um pouco mais o Brasil? Viu o senhor outro dia no programa no Pânico, né? Como eu tinha havia falado aqui. Então o senhor está viajando, conhecendo. Bom, Ed, eu fui do Exército Brasileiro por 21 anos. Entrei lá quando eu tinha 16 anos de idade. E os militares do Exército viajam muito, conhecem muito aí o Brasil, né? Eu servi em São Paulo, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, depois na Academia Militar das Agulhas Negras em Resende, no Rio de Janeiro. Depois servi em Macapá, no Amapá. Uhum. Depois voltei para o Rio de Janeiro na Brigada Paraquedista e vim para Goiânia. E depois fiquei alternando Goiânia, Rio de Janeiro, Goiânia, Rio de Janeiro. Então, assim, só aí eu já conheci uma parte bacana aí do Brasil, só por ter servido na Amazônia. E depois, quando eu ingressei nas operações especiais do Exército, aí eu passei a viajar o Brasil inteiro, né? Acho que não tem um estado aí que eu não tenha ido. Agora, realmente não me falha a memória assim, se tem algum estado que eu não tenha ido. Acho que eu fui em todos e operando aí nas forças especiais do Exército ou em viagens de instrução ou em viagens pelo próprio Exército. E fora do Brasil, eu fiz algumas missões no exterior. A primeira, de grande porte, assim, de mais de 6 meses, foi logo depois que eu acabei a Academia Militar das Agulhas Negras e fui convidado pela Marinha do Brasil para fazer uma viagem, porque eu fui o primeiro colocado da minha turma da AMAN, né, das Agulhas Negras, primeiro colocado geral, e fui convidado para fazer a viagem de ouro com os guardas marinhos. Uhum. E aí fiquei 6 meses pelo mundo aí viajando, conheci 20
19 países, Nossa. 21 portos. Então, assim, foi uma viagem excepcional no plano profissional, cultural. Depois fiquei mais 7 meses na África, numa missão na Costa do Marfim para proteger a Embaixada do Brasil na Costa do Marfim. Isso foi em 2004. Depois, em 2008, fiquei mais 1 ano na África, também na Costa do Marfim, mas não na capital agora, no interior. Foi quando eu peguei 5 malárias, Ed. Nossa! 5? Então, Lília, eu usei cloroquina, posso dizer que não mata ninguém. Eu usei porque... Mas a cloroquina é específica para malária, é isso? Para malária. Lá era o remédio que se tinha e não tinha opção. Eu fiz o exame. Havia um sargento do Exército Brasileiro que estava em missão lá e morreu, Ed. É? Então eu fiz o exame para saber se eu estava com receio também de acontecer alguma coisa nesse sentido. E aí o remédio, eu estava com malária e o remédio que me deram lá, porque eu estava na ONU, tinha que tomar os remédios. Era, né, a base de cloroquina. E aí, de 2 em 2 meses eu fazia exame. Eu estava numa área endêmica, tomando milhões de picadas de mosquito. E de 2 em 2 meses o nível de plasmódios aí no sangue subia muito e eu tomava remédio de novo. E no final eu nem fiz exame. Falei, eu já vou tomar logo o remédio porque eu sei que eu vou estar, entendeu? Antes de embarcar de volta para o Brasil. Então eu já viajei bastante. Depois fiz uma outra missão nos Estados Unidos, 7 meses, em 2011. Então acho que eu já dei uma boa viajada pelo Brasil e pelo mundo. Tudo bem. Então, ou seja, a malária ela pode pegar diversas vezes na pessoa, né? Não tem assim uma vacina específica, não, né? Que você tem. toma e cura. É porque, na verdade, a malária, até onde eu entendi, eu estava lá na Costa do Marfim, não era até a própria comunicação não era muito fácil, embora eu tenha sido selecionado porque eu estudei francês na Academia Militar, né, das Agulhas Negras. Eu fiz francês, já tinha uma base no inglês, e aí fiz francês e fui selecionado para essa missão. Mas a questão da malária é a quantidade de plasmódios, né, que é o protozoário que causa, no sangue. Quando essa quantidade aumenta muito e aí os sintomas começam a se manifestar, febre, cansaço e tal, aí era o sinal de que eu estava de novo, com uma concentração alta e tinha que tomar os remédios. E aí toda vez que eu sentia esse cansaço excessivo e tal, é lógico que cada organismo às vezes reage de uma maneira, e lá, a malária lá é aquela falciparum, que é a mais grave, né? Aqui no Brasil a mais normal é a Vivax, né? Mas e lá onde eu estava era a falciparum. Mas Deus me abençoou e consegui me safar nessa aí. Tá aí, contando a história, né? Mas novo, 44, quase mais velho do que eu, só apenas 3 anos de idade. 3 anos, na verdade. 3 anos de idade. Mais velho que eu, 3 anos. Então é novo. Mas já tem uma história. Eu não tenho a história que o senhor tem. Cada um tem a sua história, né? Mas o senhor é uma história muito brilhante. E a chuva de novo, abençoada, tá chovendo, né? Coisa boa, excelente. Bacana. Queria agradecer a todos que estão aí na live e dizer o seguinte: participe de um sorteio que a gente está tendo no oferecimento do Central Bike. É muito fácil participar dessa promoção. Você vai lá, segue a Central Bike no Instagram, você vai mandar mensagem no WhatsApp 995 13 21 15. Pronto, você estará concorrendo. Deixa nome, sobrenome e cidade através do WhatsApp 995 13 21 15 para concorrer a essa bike zeradona. O sorteio vai ser dia 19 a partir das 3 da tarde, direto da Central Bike. Tá bom? Então não perca tempo, vai lá logo agora. Estamos aqui hoje com o deputado federal por Goiás, Vitor Hugo. Ô, deputado, como é que foi assim? Poxa vida, a gente sabe que o senhor tem uma carreira, comentando aqui, né, estudando também um pouco sobre o senhor, você sabe que tem uma carreira bacana lá na Câmara, né? E como é que foi esse lance de, poxa, sair de ser funcionário, né, da Câmara e já deputado federal? Como é que o senhor via antes e tá dentro? Como é que o senhor era fora da realidade ou era aquilo mesmo? Você sabia que o trabalho era esse ou não? O senhor se assustou? Eu tive algumas decisões corajosas, assim, e que modificaram a minha vida rapidamente, de uma maneira drástica e muito tempo. Em pouco tempo, vamos dizer. Eu estava no Exército há 21 anos, como eu falei. Estava lá servindo no Rio de Janeiro. Depois eu vim para Goiás em 2003. Fiquei esse tempo todo no Rio, mas aqui em Goiânia, lá em Goiânia. Mas depois, em 2012, eu fiz o concurso, inicialmente o concurso interno do Exército para a Escola de Comando Estado-Maior do Exército e fui estudar lá, a escola de mais alto nível, né, da Força Terrestre. Fui estudar lá no Rio de Janeiro por 2 anos, que foi 2013 e 2014. E foi nessa oportunidade que eu decidi fazer o concurso para a Câmara. Então, a primeira mudança, grande mudança que eu fiz foi sair
oficial do Exército, né? Militar do Exército. Eu fiz o concurso para o Exército quando eu tinha 16 anos. E também tinha tanto medo de não passar no concurso que passei em primeiro lugar. Estudei pra caramba, passei em primeiro lugar do Brasil. Eram 12 mil candidatos, tinha 16 anos. Então, assim, eu fui pro Exército por vocação. Eu fui porque eu queria ser militar do Exército, gostei, foi foi uma excepcional decisão. Mas também quando chegou... muito mais preparado, né, então, foi... Bem mais preparado. Já entendia os problemas, a realidade... E tem que compreender também os problemas do Brasil, né? O Exército dá uma visão grande, assim, para você sobre os problemas do Brasil. E depois, aí eu casei com uma goiana, uma anapolina, meu filho é goianiense. Então eu montei minha vida por aqui. Quando chegou em 2013, eu, querendo ficar mais em casa e tal, decidi fazer um concurso. Aliás, estava me formando na faculdade de Direito, eu fiz vestibular para a Universidade Federal de Goiás, fiz Direito aqui 4 anos. E quando eu fui transferido para o Rio em final de 2012, eu terminei o 5º ano lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2013. E aí, então, eu estava terminando o Direito, a minha esposa é juíza aqui em Goiás, e eu falei assim, eu acho que eu vou sair para advogar. E para ficar mais em casa, como meu filho estava bebezinho, pequenininho. E aí, fiquei pensando nessa hipótese e, de repente, chegou esse concurso da Câmara. O link, eu tinha 2 meses para estudar, era uma vaga só. Deus me abençoou, eu passei. Quantos concorrentes? Então, eram 22 áreas. Para as 22 áreas, tinha milhares de concorrentes. Mas cada um escolhia, lógico, a área que achava que tinha mais possibilidade de passar. Para essa área, para minha área, tinha uns 200 por vaga, 200 para uma vaga. Caramba! E Deus me abençoou, eu fiquei em primeiro lugar e fui para lá. Então, a primeira grande adaptação foi sair da vida militar para ser civil. Eu nunca tinha sido um adulto civil. Né? Que era Imagina isso, você não foi... Eu já era um adulto, 37 anos de idade, mas não tinha sido um adulto civil, que é completamente diferente. A etiqueta, a forma de falar, de se portar, a maneira de se dirigir aos outros e tal. Você sentia um mundo diferente, não? Um mundo completamente diferente, não tem... São muito diferentes. E mais, eu não só fiz adaptação para o mundo civil, mas adaptação para a Câmara dos Deputados. Que mesmo no mundo civil é um mundo completamente específico, particular, peculiar. Então, e o convite? Só pra gente. O convite surgiu quando? Como? Convite pra quê? Pra ser candidato. Pra ser candidato? Não, então. Justamente aí, né? Tá chegando lá. Aí, essa primeira adaptação, né, foi essa. A segunda adaptação foi sair da qualidade ali, da situação de servidor, concursado, né, técnico, para a vida política. O que aconteceu foi que eu cheguei na Câmara dos Deputados e já houve uma aproximação direta com o presidente, com o então deputado Bolsonaro, porque ele também é formado na mesma academia militar das Agulhas Negras. Já se conheciam? Eu não conhecia ele ainda. Lógico que eu conhecia ele como uma figura pública, né? Mas eu não o conhecia pessoalmente. Entendi. Apesar de ser atuar na mesma área, assim, que eu digo, ser militar. Né? Sim, mas só que, olha só, eu nasci em 77. Foi quando ele se formou na Academia Militar das Agulhas Negras. Eu entrei no Exército em 94. Ele tinha saído já há 4 anos. Ele saiu do Exército em 90, 88. Então, assim, nós não convivemos no Exército. Então praticamente um saiu, o outro entrou, né? Exatamente. E quando ele saiu, passou uns 4 anos, eu entrei. Então a gente não conviveu, mas a gente ficou mais ou menos o mesmo tempo, a mesma quantidade de tempo. Eu fiquei 21, acho que ele ficou 15 ou 16 anos no Exército. Então, quando eu cheguei lá, na Câmara, uma das bandeiras do então deputado Jair Bolsonaro era controlar as pessoas que saíam das forças. Então, chegava lá e controlava. Um oficial saiu para fazer concurso para tal lugar, então ele sabia. Quando eu cheguei lá, ele já sabia que um major, Forças Especiais do Exército, primeiro colocado da sua turma na AMAN, estava chegando lá e ele veio me procurar. Eu estava na minha sala, eu não sabia nem como me dirigir um deputado, porque nem sabia se tinha alguma etiqueta, de formalidade, porque no Exército tem. Quando ele entrou na sala, eu fiquei de pé, já meio na posição de sentido assim. Ele, já sei, você que é o Vitor Hugo, né? Que tinha outras pessoas na sala que reagiram normal, não existe isso de ficar de pé, de comandar a atenção, mas nas Forças Armadas tem. Ele, então já sei, você é. E aí ele começou uma amizade primeiro, depois eu apresentei um projeto de lei para ele, para que ele pudesse apresentar formalmente. Na área do contra-terrorismo, que foi a área que eu trabalhei nas Forças Especiais do Exército. Eu mesmo escrevi o projeto que ele apresentou em 2016
Na época, o número dele era 5825, de 2016. E aí esse projeto tramitou, mas foi arquivado quando ele foi eleito presidente. E eu fui eleito deputado. Eu peguei, fiz uma nova rodada, e é o projeto que eu mais defendo hoje em dia, que é o 1595 de 2019. Mas quando eu entreguei o texto para ele, houve uma aproximação técnica. E depois, quando comecei a pensar assim, pô, cara, se o Jair, né, ele passou pelas mesmas escolas que eu, né, teve uma carreira semelhante à minha, paraquedista do Exército, fez o curso de mestre de salto. Então tem uma vivência semelhante à minha. Se ele conseguiu ser deputado federal e fez o trabalho, estava fazendo naquele momento um trabalho tão bacana, por que eu não poderia sonhar com isso também, né? Eu pensei. E aí fui falar com ele, eu lembro, Ed, era uma quarta assim à noite, né? Entrei, bati lá, 9h30 da noite, bati lá na porta dele, do gabinete. Deputado, você podia falar? 9h30 da noite? 9h30 da noite. Já estão lá ainda. O quê? A gente fica na Câmara até 2 da manhã, normalmente, terça e quarta. Né? Aí fui lá, 9h30 tava cedo ainda. Aí fui lá, 9h30 da manhã, bati lá na sala dele. Falei, deputado, o senhor queria conversar com o senhor? Ele, pô, entra aí, Vitor, senta aí e tal. Daquele jeito dele, começou a falar um monte de coisa. Falar de Israel, falar de grafeno, de nióbio, tudo aquilo que ele falava na campanha. E tal, e aí ficou 2 horas falando. Até 11h30 da noite. Aí ele olhou pra mim assim, quando ele deu a respirada, ele... Mas foi você que veio aqui, né, Vitor Hugo? Falei, o que você quer falar comigo aí? Falei, deputado, como é que eu faço para usar um broche de deputado federal aí na próxima eleição? Ele falou, rapaz, você tem vontade? Eu falei, tenho vontade. Ele, fica mais perto de mim, nós vamos viajar, vou te levar para tal lugar, você vai entender, vou te dar umas dicas e tal. Eu falei, pô, então... Demorou, Tamo e aí junto. deu certo, né? Então, mas essa foi uma adaptação também, quando eu fui eleito deputado. Tive que fazer 2 adaptações. Sair do mundo civil do mundo civil normal, vamos dizer assim, da situação de técnico na Câmara para a situação de deputado federal, e não um deputado federal que estivesse cuidando somente do seu mandato. Mas eu já fui escolhido líder do governo. Então, entre 513 deputados, né, o presidente escolheu um para ser o líder, né, para ser aquele que representa ele, né, dentro da Câmara, e eu exerci essa função por 1 ano e 7 meses. Aprovamos várias pautas importantes, como eu falei, a Mas Previdência. na época ele era também do partido, é isso que você está falando? Então, porque a liderança do governo, não sei, Ed, se você sabe, mas o presidente ele escolhe entre os 513 deputados para poder falar por ele dentro do plenário, para ser o porta-voz dele. Sim. Aqui na Câmara de Vereadores tem um vereador. Tem o líder, né? Na Câmara de Deputados Distritais também tem aquele que... Exatamente. Sei. Então, assim, e é uma mensagem, é um documento formal. Assim, onde eu quero chegar é o seguinte, ele não está hoje no PSL, né? Não está. Não está no PSL. E qual é a relação dele com o PSL e com o senhor? O senhor ainda é o porta-voz dele? Não, eu não sou mais o líder, né? Eu fiquei 1 ano e 7 meses. Não é o líder do PSL da Câmara? Eu sou o líder do PSL, mas não do governo. Não do governo, sim. Tá. Hoje eu sou o líder do PSL. O líder de partido é o cara que coordena as votações, que lidera aquele grupo de deputados do seu partido. Quando eu entrei na Câmara, eu não era o líder do PSL, eu era o líder do governo. Sim. O líder do governo coordena a bancada do governo. Ele pede voto para os outros líderes. Foi difícil com os deputados? Foi muito difícil. Muito e estaria aquela briga também, uma briga interna, né, com relação a poderes, né, porque à toa que o Bolsonaro também saiu, né, então foi difícil aquele momento. Eu via na televisão, o senhor na televisão, reportagem atrás do senhor, para explicações. eu lembro dessa época. Então, rapaz, vou dizer, foi uma fase difícil. Aí eu fico me perguntando, poxa, o cara era apenas... eu sei que é uma função importante, era da Câmara, na área de segurança e tal, né? Aí, de repente, já se encontra deputado federal, já se encontra em uma situação que tem que dar satisfação para a imprensa, para as pessoas, como líder do governo. Então, né, acho que não é qualquer um, não. Eu confesso que acho que não segurar essa barra, não. Eu desistiria. Eu fico pensando, não sei também naquele momento ali, né? Não, mas eu acho que foi algo assim muito difícil. Foi uma tarefa que você nunca imaginaria passar. Não imaginaria. Mas posso te falar uma parada? Eu acho que o... E o que deixa de aprendizado aí? Então, é o que eu digo... Tá preparadíssimo para qualquer coisa, eu acho. Essa forja no aço, no ferro quente ali, no fogo quente, né? Que foi passar pela liderança do governo, que foi lidar, por exemplo, com os outros líderes. Pô, tinha líder de partido lá que o cara estava no 7º, 8º, 10º mandato. Então, o cara, ele tem uma experiência política
que ele consegue captar 10 jogos à frente do xadrez do poder. E eu estava chegando naquele momento, né? Então, mas foi muito bacana para mim, primeiro, participar das grandes articulações do país, ver as grandes pautas sendo formuladas, sendo gestadas, sendo negociadas, assim, no bom sentido, né? Sendo tratadas, sendo articuladas. E isso foi importante. E também a convivência com os ministros de Estado, a convivência com o próprio presidente. Foi feito o levantamento aí. Eu sou o deputado federal do Brasil que mais esteve com o presidente. Aliás, não só o deputado, o parlamentar. E aquele do Rio de Janeiro lá? Ele é federal também? Que sempre... Qual, o Hélio, Negão? Isso, Hélio. O Hélio é capaz de ter viajado mais com ele, de ter ido mais em agendas mais, vamos dizer assim, informais. Mas em eventos formais, em encontros formais. O pessoal pensa que ele, na verdade, é o segurança do Bolsonaro, né? Todo mundo comenta isso, né? Mas não deixa de ser, né? Mas é um deputado federal. O Hélio Negão. Mas o Hélio é gente boa. Ele é um cara competente pra caramba. É competente, né? Não é à toa que tá como deputado pelo Rio de Janeiro, né? Deputado federal. Pelo Rio de Janeiro. E foi um dos mais votados. Não foi o mais votado da história, que é o mais votado da história do Rio de Janeiro é o próprio Bolsonaro, né? Na legislatura passada. Teve mais de 400 mil votos. Mas o Hélio teve 340 mil votos. Então, nossa, é voto demais. É muito voto. O senhor teve 31.190? 31, começando, menino, engateando, né, cara? Mas vou melhorar, se Deus quiser. 30, que isso? 31.190, né? 31.190. Agora, Ed, você sabia que teve um cara, que eu não vou dizer quem é, mas teve um... É da onde? Daqui do Não, vou dizer, da vida. Um político experiente da vida aí, que na época que eu me candidatei, olhou pra mim e falou assim, Vitor Hugo, quantos votos você vai ter, cara? 5 mil? Você não vai ser eleito. Eu falei assim, rapaz, calma, não tem como saber quantos votos eu vou fazer, mas que eu vou me dedicar para ter o máximo possível. E a nossa eleição, a minha eleição aqui, a Lilian foi candidata também. Ela fez dobradinha com o senhor ou não? A gente estava junto no mesmo partido, né? No mesmo partido. Mesmo partido. Mas a Lilian sabe as dificuldades que nós vivemos ali, com as visões da estratégia que o partido adotou aqui. Concentração de recursos, de tempo de TV e rádio e também de estrutura partidária num único candidato, o que dificultou os demais. Então a Lilian teve 12 mil votos, certamente se tivesse tido um apoio maior teria tido mais, e com um pouquinho mais de voto ela seria a representante da direita na Assembleia Legislativa. Teve 11.830, né? Ou seja, teve voto pra caramba. Muito voto. E eu tava conversando, antes que teve uma live aqui, a gente conversou, e eu tava conversando com ela, né, Lilian? E a gente tava observando e conversando. Você não tem voto só aqui em Valparaíso de Goiás, você tem voto na maioria das cidades de Goiás, né? Fala mais próximo do microfone. Eu tive votos em 179 municípios do estado. 179? Isso. Ou seja, então... Aí tem muitos que falam, não, a Lilian teve voto em Valparaíso de Goiás, porque era daqui, não. Não, o alcance da Lilian na internet foi muito forte. E a internet faz a diferença. A internet ajuda demais. Ajuda demais. E ela é uma pessoa jovem, né? Tá sempre com mais tempo, não. Acho que mais antenada, né? Não seria tempo, mas mais antenada, né? Correria. Agora sim, né? Correria, agora tem que ter várias Lilias pra administrar toda essa, né? Verdade. Essa carreira que você está construindo, né? Sim, já está construindo. É uma construção, né? Política é perseverança, né? Verdade. Não deu nessa, mas vamos trabalhar para a próxima. Isso. Senhoras e senhores, estamos aqui com o deputado federal por Goiás, Vitor Hugo, major, advogado. Você chegou a trabalhar como advogado? Então, eu me formei na Faculdade de Direito, colei grau em início de 2014. E eu era militar do Exército, não podia advogar. Mas aí eu fiz logo a prova da OAB em Direito Constitucional, passei. E quando eu fui para a reserva não remunerada, né, quando eu passei no concurso, tomei posse, no concurso da Câmara, eu já tirei a OAB logo de cara. E aí advoguei pouquinho para coisas familiares, né? Então eu nunca exerci como profissão, né, a advocacia, embora tenha aspirações de, quem sabe, no futuro também me dedicar aí à área jurídica, né? Acho muito interessante. Tá certo. Agradecer a todos que estão na live. Queria só passar aqui no chat. A Zuleide, lá de Santa Maria. A Zuleide, ela aqui tem uma identificação muito grande com o Valparaíso de Goiás. Ela escuta a Rádio Supra também, nosso programa lá. Inclusive, a gente chama a galera aí para curtir o nosso programa Rocha Supra. Todo domingo, a partir das 5 da tarde. E tem aquela promoção especial, tem aquele kit churrasco, deputado? Kit churrasco pro domingo à tarde cai bem, né? Que isso, tá doido. Você gosta de um churrasco? Qual o brasileiro que não gosta, né? Minha amiga. Né? E aqui agradecendo a Zuleide, quem mais? Está aqui o João Antônio.
O Emerson Nascimento, parabéns, novo deputado. Mas esse cara aí tem cara de governador? Cara de governador. Boa noite, doutor. Olha aí, Zuleide. Governador? Governador, rapaz? Fala em governador, deputado. A gente tem até uma liberdade em podcast que a gente já pergunta quase tudo, né? Não tudo, né? Mas assim, governador, qual a relação do senhor com o nosso governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado? Você tem uma boa relação? Não, olha só, E depois eu queria que o senhor, emendando uma conversa na outra, o senhor falasse das verbas que o senhor destinou, quais são os... Para Valparaíso, né? Para Valparaíso de Goiás, quais são os projetos que o senhor já realizou e o que vem por aí. Já emenda na relação que o senhor tem com o governador, por favor. A gente quer conhecer um pouco mais o nobre deputado. A minha relação com o governador, ela já foi mais próxima quando o governador era alinhado com o presidente Bolsonaro. Eu fui o líder do governo Bolsonaro, sou amigo do presidente. Eu tenho admiração franca, sincera, honesta por ele e gosto dele como pessoa. Acho ele um cara correto, sério, honesto, patriota, cristão. Então, assim, quando eu vi o governador do estado de Goiás se afastando do presidente, né, com aquelas falas de que o presidente está vendendo cloroquina na porta do palácio, né, que as ordens do presidente não entrariam aqui em Goiás no que diz respeito à pandemia, né, quando chamou o presidente de ignorante, quando fez algumas outras coisas, isso nos afastou, entendeu? Porque ele se afastou do presidente. Mas eu não tenho nada contra ele pessoalmente, né? Eu não tenho nada. Mas acho que é importante que um governador do estado tenha uma boa relação com o presidente. E no meu caso agora, né, o PSL está se unindo com o DEM, né, para criar a União Brasil, e o Caiado é um dos expoentes desse partido. E ele tem defendido, assim como outros ícones lá do partido, tem defendido uma terceira via para o Brasil. Eu vou apoiar o presidente Bolsonaro no ano que vem, assim como a Lília, tenho certeza, vai apoiar também o presidente Bolsonaro. Eu não posso estar num partido que não vai apoiar o presidente. Então a gente não vai caminhar junto, porque ele vai apoiar a terceira via. Então a minha relação com ele está nesse pé hoje em dia. Eu aqui para Valparaíso, Ed, nós mandamos aqui até muito em conversas com a Lilian, que tem aqui apaixonada por Valparaíso e tem me trazido as demandas de Valparaíso aqui desde né, dos primeiros momentos ali da eleição e antes da eleição a gente já conversava sobre o entorno de Brasília. Nós já mandamos mais de 3 milhões de reais para cá. Né? Mandamos 2 respiradores, 236 mil reais já pagos para ajudar no combate ao coronavírus, 300 mil pagos também para custeio de saúde especializada, aquisição de equipamentos hospitalares no valor de 100 mil reais, foram comprados em ventiladores pulmonar, já pago também. Daquela portaria do Ministério da Saúde, 1666, né? Eu fiz o pedido lá para o ministro, ele mandou 1 milhão de reais também já pagos para ajudar no combate ao coronavírus. Mandamos 60 mil reais que está empenhado para a reforma da UPA Dona Zilda Arnes. O trator com implemento também, 170 mil reais empenhados. Um ônibus escolar que eu vim aqui com a Lília para entregar, 268 mil reais, o ônibus já entregue. Para a Guarda Municipal, 100 mil reais empenhados. Para a Companhia de Policiamento de Choque, 300 mil reais empenhados. 164 mil reais empenhados em brinquedos também para as crianças aqui, para a creche. E para o Colégio Militar Fernando Pessoa, temos aí quase 300 mil reais empenhados para equipamentos imobiliários. E eu queria até aproveitar para falar desse recurso dos colégios militares. Eu sou o presidente da Frente Parlamentar em apoio ao ensino militar. Aqui em Goiás é um ícone, é um expoente no Brasil. Nós temos 65 mil alunos aqui, crianças, adolescentes nos colégios. São 62 colégios militares estaduais, mais 27 municipais e mais 6 cívico-militares federais. Então, Goiás está à frente nesse plano, né? E eu me sinto muito feliz de presidir essa frente parlamentar, que tem quase aí 200 deputados federais apoiando a causa no Brasil como um todo. E nós conseguimos aí mais de 20 milhões de reais para esses 62 colégios militares estaduais, para aquisição de ônibus, para aquisição de equipamentos, para a realização de obras. Os recursos, já estão empenhados, ou seja, aquilo que nós tínhamos que fazer, eu no âmbito federal, o presidente Bolsonaro no âmbito federal, o ministro da Educação,
aquilo que o presidente da FNDE, aquilo que nós tínhamos que fazer, nós já fizemos, foi feito, o recurso está à disposição de Goiás. Agora o governo de Goiás, governo estadual, Secretaria de Estado de Educação, tem que fazer a parte dele, que é conduzir as licitações, que é adquirir os equipamentos, que é conduzir as obras. Então nós estamos nesse pé. Eu trouxe, algumas semanas atrás, o ministro da Educação, a Lília também estava lá junto conosco, ajudando na coordenação, ajudando na recepção ao ministro, Milton Ribeiro, e eu levei ele a Goiânia para isso, para que ele também falasse para a população goiana que o recurso já está à disposição do Estado e que agora o Estado tem que fazer a sua parte, licitando e entregando obras, ônibus, equipamentos, utensílios para os 62 colégios militares do Estado de Goiás. Mas o senhor falou, e se o governador de repente não quiser sancionar isso aí, se não quiser aprovar? Bom, o que vai acontecer é que a gente vai tornar isso público, claro, se esse recurso for perdido por alguma inépcia do governo do Estado ou por alguma inação, né, ou alguma pendenga política, porque, sei lá, às vezes não quer prestigiar um deputado que é próximo do presidente, não sei, eu espero que isso não aconteça. Acho que o governador não faria isso com 65 mil crianças e adolescentes que podem ter o ensino melhorado, né, em função do recurso, porque no fundo são algo entre 250 e 400 mil reais por colégio militar, para cada um dos colégios militares. Vai fazer uma diferença grande, né, Ed? Muito. Por exemplo, o de Jataí, que é lá no sudoeste goiano, como Jataí já tinha vários projetos de obras, nós mandamos para lá 1.124.000 reais. Imagina o quanto que isso não pode fazer diferença na vida daqueles estudantes. Agora, se a gente deixar esse recurso perder, vai ser uma vergonha. Por conta de política. Por conta de política. Por conta de birrinhas, vamos dizer assim. Acho que a gente perde muito. Eu acho que a gente perde muito com isso. Quando, às vezes, um político, por não querer que o outro cresça, impede ele de fazer o trabalho dele. Eu acho que isso realmente atrapalha. Claro. Diretamente, na verdade, a sociedade, né? Quem perde com isso, na verdade, é a sociedade. A gente deveria rever um pouco mais. A nossa política, em geral, isso acontece só aqui no estado de Goiás, como um todo. A gente sabe, isso não é de hoje, sempre acontece. A gente pedir aí as pessoas, os políticos, principalmente os que vêm de muito tempo na política, têm moral, às vezes, e que tem a moral também para fazer isso, para assumir que o deputado, né,